gelado e sanduíche. O seu não está marcado para 11 horas? Estamos aqui com Luana Varejão, advogada e mestre em desenvolvimento urbano. Boa noite, Luana. Boa noite. Em termos de políticas públicas, o que pode ser feito para legalizar o comércio informal? Bom, no Recife hoje a gente não tem uma regulamentação do comércio informal. Existe, na verdade, um grande vácuo legislativo, não se diz exatamente o que pode e o que não pode fazer para venda e comercialização de produtos ou de comidas nas ruas. E uma grande política pública que se poderia ser feita nesse sentido seria realmente ser feita essa regulamentação, a partir de um processo participativo, com escuta dos ambulantes, dos camelôs que hoje em dia trabalham, para tentar identificar normas e formas de conseguir abarcar essa população que hoje em dia é muito grande. Assim, o Recife é uma das capitais com o maior índice de desemprego do Brasil, 16% o índice de desemprego aqui, e a gente poder identificar formas de contemplar essa população que encontra no comércio formal uma forma de subsistência dentro do território da cidade. Nesse processo de regulamentação, seria possível a gente criar um conselho popular para poder gerir também de maneira participativa o comércio informal, poder identificar pontos em que seria possível comercialização, regras de convívio também entre o ambulante, o pedestre e a cidade, e, enfim, padronização, diversas formas. Uma regulamentação do comércio informal faria possível com que os ambulantes eles soubessem quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres. Poderia ser explicitado no site da prefeitura, por exemplo, quantas vagas é possível para o comércio informal, então qual é a forma de você se cadastrar, qual é a forma de você obter uma licença, o que é que você pode ou não fazer. Nenhuma dessas regras hoje em dia são claras, assim, não existem normas e não existem limites também para a ação do poder público, que isso é uma das coisas mais preocupantes. O trabalhador, ele trabalha num nível de inseguridade extremamente grande, porque ele não sabe o que é que ele pode e o que ele não pode fazer e como é que o controle urbano, o poder público vai poder agir contra ele ou, enfim, impedir que ele trabalhe ou não. Como o direito trabalhista pode ajudar nessa classe trabalhadora? Bom, exatamente por ser um trabalho informal, hoje em dia, em 2019 foi o primeiro ano, a gente teve uma pesquisa recente do IBGE que demonstrou que 2019 foi o primeiro ano que o número de trabalhadores informais no Brasil ultrapassou o número de trabalhadores formais. É uma diferença pequena hoje em dia, mas é um dado muito alarmante isso. E a gente identificar, e isso se dá exatamente pela grande crise econômica que o Brasil vem passando nos últimos 4, 5 anos, e o índice de desemprego que vem aumentando muito. Então, as pessoas estão encontrando no trabalho informal a possibilidade, enfim, de de subsistência, de poder garantir sua renda familiar. E é exatamente isso, o trabalho informal, esse termo se dá porque ele está andando por fora das normas trabalhistas. Não existe um vínculo empregatício, você não tem um empregador. Então, não existe muita regra trabalhista que poderia beneficiar o trabalho informal. Por outro lado, em questões de seguridade social, como a previdência, o trabalhador informal ele pode se declarar, por exemplo, como autônomo. E aí, ele se declarando como autônomo para o INSS, para a Previdência Social, ele poderia pagar uma taxa nesse sentido da Previdência Social e depois de determinado tempo de contribuição, ele poderia se aposentar como um trabalhador formal. Em uma reportagem ao site Brasil de Fato, você declarou que alguns ambulantes sofriam violências, discriminações. Quais são essas discriminações, essas violências? Bom, a gente tem um fato notório, assim, que grande parte dos ambulantes, dos trabalhadores do comércio informal, por exemplo, são pessoas negras, são pessoas de baixa renda, são pessoas que são colocadas, vamos dizer, à margem do que se entende dessa cidade formal também, dessa cidade aceita. E a gente pode identificar nisso que existe sim um grande racismo institucional. Enfim,
de todos os poderes públicos em relação a esse tipo de trabalhador. Essa afirmação, eu acho que nessa pesquisa especificamente, se deu num fato de um processo de gentrificação, de um processo de limpeza urbana que aconteceu no bairro do Recife Antigo, quando houve a construção dos armazéns, dos novos armazéns do Marco Zero, e todos os trabalhadores do comércio informal que trabalhavam ali já faziam vários anos foram expulsos daquela região e, enfim, tiveram que encontrar outras áreas para trabalhar. E aí isso é algo que acontece cotidianamente em todas as grandes cidades. O poder público às vezes identifica o capital imobiliário, identifica uma área de interesse ao mercado financeiro, ao capital imobiliário, e faz todo um processo de limpeza urbana onde essas pessoas que estão fazendo um trabalho para um público de um poder aquisitivo mais baixo, elas acabam sendo expulsas daquele local para poder realmente criar uma aparência de um local elitizado, de um local limpo, para uma elite que tem interesse apenas em consumir em bares e restaurantes que cobrem valores muito elevados. Agora, na Boa Vista, está acontecendo uma revitalização, uma reforma da Avenida Conde da Boa Vista. Recentemente, o mandato do vereador Ivan Moraes fez uma pesquisa sobre os ambulantes da Conde da Boa Vista e identificou que atualmente existem 324 ambulantes na Conde. Inicialmente, o projeto da prefeitura previa apenas 50 vagas, que apenas 50 ambulantes seriam contemplados na nova Conde da Boa Vista. Enfim, está sendo feita uma grande disputa também do Sindicato do Comércio Informal e em diálogo com a prefeitura para tentar abarcar e reconhecer a necessidade dessas 324 pessoas continuarem trabalhando. Só o comércio informal da Conde da Boa Vista, em relação aos produtos comprados e vendidos, gira uma economia de em torno de 5 milhões de reais por ano. Então a gente entende também que para a cidade do Recife, na crise que a gente vive hoje em dia, deixar de girar essa economia é algo muito impactante. A Conde da Boa Vista é um local onde é caminho de diversas universidades, como aqui no caso da Católica, e muitos estudantes de baixa renda também se alimentam na vida ou volta da universidade com o cachorro-quente que tem na Conde da Boa Vista, com o milho, com aquela alimentação que, se não tivesse acesso a esse tipo de alimentação, por exemplo, provavelmente passaria o turno da noite, o turno da manhã sem se alimentar. Então é importante a manutenção do mercado informal também, porque ele contempla um público de uma renda inferior que o mercado formal não contempla. Além dessa dificuldade de ser legalizado, quais são as outras dificuldades jurídicas que a classe enfrenta? Bom, as comerciantes informais enfrentam um grande processo de marginalização também, muitas vezes, de ser, enfim, exatamente nesse local da não regularização, assim, em diálogo com muitos trabalhadores e trabalhadoras, se colocam do grande desejo de serem reconhecidos como trabalhadores, de serem reconhecidos como uma classe, porque muitas vezes são marginalizados, muitas vezes são colocados realmente à margem para não, enfim, para não exercerem o seu direito ao trabalho. E aí, essa questão, o processo de regulamentação, o processo de identificação de áreas em que seria possível a execução do seu trabalho. Por exemplo, hoje em dia, os trabalhadores do comércio informal, muitos deles trabalham cerca de 3 turnos por dia, o dia inteiro em pé, com grandes dificuldades de ir ao banheiro. É um trabalho extremamente precarizado, carregando peso, levando chuva na rua. Então, se a gente tem que pensar pela importância, Recife, cidade dos mascates, é importante pensar uma forma de englobar e garantir que esse trabalho exista e se perpetue de uma maneira muito mais humana e digna para essas pessoas.